Olá, boa noite. Boa noite. O Vaticano publica documento do Papa para proteger a fé. Congregação terá sessões doutrinal e disciplinar. Papa expressa preocupação com a possibilidade de conflito na Ucrânia. E reza em silêncio pela paz na Praça São Pedro. CNBB elabora protocolo para atender candidatos a cargos eleitorais. Senado debate eficiência do passaporte da vacina. Banco Central libera de novo consulta a dinheiro que ficou abandonado nas contas de clientes. Educação, como pais e professores, podem ajudar crianças a melhorar leitura e escrita. Imposto de renda. Contribuinte já pode começar a juntar os papéis, porque se aproxima a hora de acertar as contas com o leão. E na Serra da Mantiqueira, festival promove capacitação de nova geração de músicos com bolsas de estudo. Durante o Ângelus deste domingo, o Papa Francisco comentou o Evangelho das Bem-aventuranças e destacou o convite à alegria, mesmo em meio a contradições de nosso tempo. O pontífice também falou mais uma vez de sua preocupação com o crescente conflito na Ucrânia e, em silêncio, rezou pela paz. Francisco disse que as notícias que chegam da Ucrânia são preocupantes e que confiava essa situação à intercessão da Virgem Maria e à consciência dos líderes políticos para que sejam feitos todos os esforços pela paz. E fez, junto com os fiéis reunidos na praça, um momento de oração em silêncio. Já na meditação, o Santo Padre comentou o Evangelho das Bem-aventuranças, indicando que elas revelam o estilo do discípulo que mantém a alegria mesmo nas contradições. O Papa comentou que são bem-aventurados os pobres e o sentido dessa pobreza está em não encontrar alegria no dinheiro, nas seguranças deste mundo, mas nos dons que recebe de Deus todos os dias, como a vida, a criação, os irmãos. E mesmo aqueles que possuem bens, quando vivem a pobreza, aprendem a partilhar porque vivem na lógica de Deus, que é da gratuidade. Francisco falou que viver assim é entrar numa contradição e que humanamente somos levados a pensar de outra forma, de que é feliz quem é rico, quem recebe aplausos, quem tem todas as seguranças. As bem-aventuranças, no entanto, propõem uma outra estrada, que muitas vezes, recordou o Papa, pode ser cansativa, porque lutamos contra a lógica do mundo. Explicou que neste caminho precisamos descobrir a cada dia a verdadeira alegria e questionou se vivermos a lógica das bem-aventuranças para além dos cansaços e dificuldades, sentiremos a alegria de seguir Jesus. O Papa afirmou que esta é uma característica marcante do discípulo, a alegria do coração. La gioia del cuore. Publicado hoje o moto próprio Fidei Servari, com o qual o Papa Francisco modifica o organograma do setor do Vaticano para a doutrina da fé. O texto muda a estrutura interna da congregação para a doutrina da fé, separando claramente as competências doutrinárias e disciplinares, com o estabelecimento de 2 seções distintas e designando um secretário para cada uma, mantendo o mesmo presidente, atualmente o cardeal Ladaria. Fidei Servare, que significa proteger a fé, é o título do moto próprio, porque esta é a tarefa principal, bem como o critério último a ser seguido na vida da igreja, explica o Papa Francisco neste moto próprio. A seção doutrinal trata de assuntos que dizem respeito à promoção e tutela da doutrina da fé e da moral. Além disso, favorece os estudos que visam aumentar a inteligência e a transmissão da fé, sempre a serviço da evangelização, e também examinar os documentos a serem publicados, especialmente pelos dicastérios pertencentes à Santa Sé. Já a sessão disciplinar trata dos delitos reservados à congregação através do Supremo Tribunal Apostólico, que foi instituído. A sessão disciplinar ainda vai promover iniciativas de formação oportunas, oferecidas a bispos e juristas para favorecer uma correta compreensão e aplicação das normas canônicas relativas ao próprio âmbito de competência. De Roma, Lísia Costa, para o Canção Nova Notícias. O assunto agora é a visita do presidente do Brasil à Rússia. Jair Bolsonaro embarcou agora há pouco para a Rússia, onde vai se reunir com o presidente Vladimir Putin na capital, Moscou. A viagem estava marcada desde o ano passado. Quem traz mais informações é a nossa repórter Camila Castro. Boa noite, Camila.
Quais são as informações sobre essa viagem importantíssima? Oi, Ronaldo, boa noite para você, boa noite a todos. O voo do presidente Jair Bolsonaro saiu por volta das 6 horas da tarde da base aérea de Brasília. A viagem deve durar cerca de 20 horas. Bolsonaro vai se encontrar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. No fim de semana, durante uma transmissão ao vivo em suas redes sociais, Bolsonaro disse que foi convidado pelo presidente Putin no ano passado e que o Brasil depende em grande parte de fertilizantes russos e que durante o encontro assuntos como energia, defesa e agricultura devem ser discutidos. Um grupo de ministros brasileiros embarcou junto com Bolsonaro. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, não pôde ir porque está com Covid-19. O encontro de Bolsonaro e Putin vai acontecer na quarta-feira. Já na quinta-feira, dia 17, a comitiva presidencial brasileira vai se dirigir a Budapeste, onde deve ficar até o dia 19 de fevereiro para um encontro com o presidente da República, Viktor Orbán. E agora uma última informação sobre a agenda do Congresso. O governo federal e a cúpula do Congresso vão apresentar ainda hoje, daqui a pouquinho, uma consulta formal ao Tribunal Superior Eleitoral para esclarecer se é possível reduzir o preço do combustível sem ferir a lei eleitoral. A audiência virtual, que deve começar ali por volta às 19 horas, deve ter as presenças dos ministros Ciro Nogueira, da Casa Civil, Bruno Bianco, da AGU, acompanhados então dos presidentes da Câmara e do Senado, além, é claro, do presidente do TSE. E a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal cancelou a pauta de amanhã, a reunião na qual iria sabatinar 2 economistas indicados para compor a diretoria do Banco Central. A pauta, então, como eu disse, estava prevista para amanhã, terça-feira. Com isso, então, o Banco Central poderá ficar desfalcado para a próxima reunião do Comitê de Política Monetária Copom, que acontece nos dias 15 e 16 de março, então, para calibrar a taxa básica de juros, que é a Selic. Ronaldo, eu volto com você. Uma excelente noite. Estamos de volta com o Canção Nova Notícias. Agora a gente faz uma ponte com São Paulo, porque o Rodrigo Luiz está lá e traz informações para a gente, inclusive sobre imposto de renda. É isso, Rodrigo? Oi, Reinaldo, boa noite. Pois é, está chegando a hora, né, de acertar as contas com o Leão. E a data para entrega da declaração do imposto de renda ainda não saiu, mas os contribuintes já podem começar a juntar a papelada toda. A declaração do Imposto de Renda 2022 deve começar em março, com data ainda a ser definida pela Receita Federal. A expectativa é que o período se estenda do dia 1º de março até 30 de abril, como foi em anos anteriores. Os contribuintes devem apresentar seus rendimentos relativos ao ano de 2021. Se nada mudar, quem obteve renda superior a R$ 28.550 está obrigado a declarar. O programa oficial para preenchimento da declaração já deve ser disponibilizado pela Receita Federal na semana que vem. Uma das novidades é que gastos com testes de Covid poderão ser utilizados como abatimento na declaração, mas só valem os exames feitos em laboratórios, com apresentação de nota fiscal. Os de farmácia não serão aceitos. Ano passado, 34 milhões de brasileiros fizeram a declaração do imposto de renda. Pelo menos 600 mil contribuintes caíram na malha fina em 2021. Quando levado em conta anos anteriores, esse número chega a 1 milhão. A omissão de rendimento do titular e dependentes, além de erros ao informar gastos com a saúde, estão entre as principais falhas que levam muita gente à malha fina. Quem declara mais cedo recebe a restituição antes e evita correria na reta final. De São Paulo, Sidney Fernandes, para o Canção Nova Notícias. Só a gente muda de assunto porque tem aumentado a procura de motoristas por pedido de alteração para combustível gás natural veicular, o GNV. De acordo com o Detran de São Paulo, esse tipo de pedido mais que dobrou. Foram mais de 7 mil solicitações no ano passado, uma alta de 124,5% comparado ao ano anterior. E diante do alto preço da gasolina, álcool e diesel, o GNV está sendo uma das principais alternativas para os motoristas. Bom, eu volto daqui a pouco, após o intervalo, com uma pesquisa sobre a educação no Brasil. Reinaldo, Yara.
Estamos de volta em conexão novamente com Ronaldo da Silva, que traz mais informações da capital federal. De eleição, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, elaborou um protocolo para atender os candidatos a cargos eleitorais. O documento vai nortear as audiências, levando em consideração a realidade de cada região do Brasil, em busca da unidade da igreja no país. Muitos brasileiros aguardam com expectativa pelas audiências e debates eleitorais. É o momento de conhecer e ouvir o discurso de cada candidato, seu posicionamento sobre assuntos essenciais como economia, saúde e educação, e podem ser decisivos na hora de votar. Em vista disso, a presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, estabeleceu um protocolo para melhor atender os candidatos durante as audiências, definindo uma espécie de roteiro. O documento foi elaborado com o apoio da assessoria política e de comunicação, depois de ouvir as equipes regionais e analisar suas propostas. Nesse tempo de radicalização e polarização, é muito importante que as pessoas compreendam que com esse protocolo, a presidência da CNBB quer deixar claro que, seja o candidato A, B ou C, qualquer que seja, ele será atendido protocolarmente da mesma maneira. São 8 os temas definidos como os principais a serem abordados durante a conversa: acordo do Brasil com a Santa Sé, defesa da Casa Comum, defesa da democracia, defesa do verdadeiro Estado laico, defesa integral da vida, economia do Santo Padre, educação, pobreza, exclusão e justiça social. No encerramento, será entregue uma cópia da Carta Pacto pela Vida e pelo Brasil, além das encíclicas do Papa Francisco, Laudato Si e Fratelli Tutti. A CNBB ela tem a missão de comunhão no episcopado. O episcopado tem a sua raiz, a sua fundamentação nos apóstolos, na palavra de Deus, na doutrina social da igreja, na tradição da igreja. Para a CNBB, as audiências são consideradas importantes no fortalecimento do diálogo entre a igreja e a sociedade. Desta forma, o principal objetivo do período eleitoral é contribuir com a construção do bem comum, dando especial atenção aos mais fragilizados e buscar evitar as sequelas da divisão e do pecado. Vamos voltar a São Paulo com Rodrigo Luiz, que tem notícias sobre a alfabetização das crianças. Rodrigo. Isso, Yara. Estamos de volta aqui de São Paulo para incentivar os pais, a ajudarem seus filhos na alfabetização. Porque, segundo uma recente pesquisa da ONG Todos pela Educação, o Brasil alcançou o maior número de crianças de 6 a 7 anos que, infelizmente, não sabem ler nem escrever. A nossa equipe mostra o que pode ser melhorado na educação e dentro de casa para diminuir esses números. Quando a pandemia começou, Francesco estava iniciando o ensino infantil. Mas foram só 3 meses na escola, até o período do isolamento social. Entendendo a curiosidade do filho em aprender a ler e escrever, os pais começaram, então, a ensinar as primeiras palavras em casa. A gente montou um calendário e fizemos várias atividades com eles, entre as quais a questão da escrita também, de ler o alfabeto, começar a ler as sílabas. Segundo pesquisa recente da ONG Todos pela Educação, com dados do IBGE, no Brasil, 40% das crianças de 6 a 7 anos ainda não sabem nem ler nem escrever. Esse é o maior número desde 2012. A pesquisa chamada Impactos da Pandemia na Alfabetização mostra o aumento de 66,3% entre 2019 e 2021 no número de crianças que não sabem ler e escrever. Um crescimento que aconteceu em especial para crianças de baixa renda. Para resolver esse problema, segundo a ONG, é preciso agir no aprendizado dessas crianças. Identificar as principais lacunas de aprendizagem que foram criadas, identificar essas crianças que não aprenderam a ler e escrever e ter programas muito específicos para que elas possam aprender. Também é possível estimular a aprendizagem dentro de casa,
começando pela limitação do uso de telas, acompanhamento das lições, aulas online e atividades lúdicas que estimulem a curiosidade pela leitura e escrita. Vá chamando a atenção para aspectos da relação fonema-grafema, ou seja, que a um som corresponde um símbolo gráfico. Aproveitando o nome da criança, olha, a gatinha chama Vivi, olha, Vitor, igual o teu nome, olha, Vitor, aqui onde está escrito Vivi, põe o dedinho aqui. No alfabeto já sei um monte, graças às aulas de português da mamãe e as aulas de matemática também, do meu pai. Muito bacanas essas dicas, né? Olha, a gente muda de assunto, porque aqui na capital paulista, um artista italiano encarou por 2 semanas um prédio de 13 andares para fazer uma releitura da obra que retrata a conversão do apóstolo Paulo, do artista Caravaggio, que viveu até o século XVII na Itália. Em meio aos arranha-céus de São Paulo, um prédio chama a atenção por conter a obra que sintetiza a conversão do apóstolo Paulo, patrono da cidade. Tinta spray e muita coragem. Assim, o artista italiano Andrea Ravo Mattoni aceitou pintar a parede de um edifício de 13 andares na região central da capital paulista. A pintura, cuja obra original é do artista Caravaggio, representa a queda do apóstolo Paulo de seu cavalo, momento no qual se converteu ao cristianismo. O mural é uma iniciativa do Consulado Italiano de São Paulo e faz parte do projeto municipal Museu de Arte de Rua, idealizado pela Prefeitura da capital, e tem por objetivo democratizar a arte na maior metrópole do país. Que linda essa obra de arte, né? Uma linda homenagem à cidade de São Paulo, ao estado de São Paulo, que também evangeliza. Olha, antes de encerrar, a gente lembra que hoje é dia de 2 santos, Cirilo e Metódio. São padroeiros da Europa, portanto, dia de oração também pela paz entre Rússia e Ucrânia. Em Londres, o cardeal Vincent Nichols pediu a intercessão dos santos eslavos para que proteja e salve o povo da guerra e do derramamento de sangue nesses dias de grande perigo. Na Polônia, a Conferência dos Bispos enviou uma mensagem aos bispos ortodoxos e católicos da Rússia e da Ucrânia para que não tendam ao ódio, mas ao respeito mútuo e à amizade. E diante do apelo do Papa Francisco por paz na região, o núncio da Ucrânia, Dom Visvaldas Kulbokas, convidou todos à oração para que se tenha coragem de escolher a paz e a fraternidade. Afirmou que a missão da Igreja é contribuir para a construção de uma sociedade sob o sinal da unidade e da compreensão. Desejo uma boa noite a todos. Até amanhã. Obrigada, Rodrigo. Até amanhã. Nesta terça-feira, o sol aparece intercalado com períodos de chuva em mais áreas do país. Vamos acompanhar a previsão do tempo. No Nordeste, chuva mais forte no sul do Maranhão, no Piauí e na Bahia. No Rio Grande do Norte, o sol prevalece e deixa o tempo firme no estado, com máxima de 32 graus na capital. Vamos até o norte do país. Por lá, o alerta de temporais se concentra no Amazonas, em Rondônia e no oeste do Pará. Nos demais estados, sol com pancadas de chuva. Nessa semana, o tempo instável continua sobre o centro-oeste. O sol aparece em Brasília e no Mato Grosso do Sul, mas a chuva cai pontualmente forte no decorrer do dia. O tempo volta a abrir em grande parte da região sul. No Rio Grande do Sul e no oeste e sul de Santa Catarina, uma massa de ar seco deixa o tempo firme, mas ainda há chance de chuva no Paraná, além do litoral norte e Vale do Itajaí, em Santa Catarina. As temperaturas na capital variam entre 23 e 28 graus. Por fim, chegamos ao Sudeste e destacamos as condições de instabilidade climática devido à aproximação de uma frente fria associada a uma área de baixa pressão sobre os 4 estados. Máxima de 29 e mínima de 18 graus em São Paulo, máxima de 32, mínima de 23 graus no Rio de Janeiro, máxima de 33, mínima de 23 graus em Vitória e mínima de 19, máxima de 29 graus em Belo Horizonte. Reinaldo. Obrigado, Yara. Estamos em pleno verão e com o clima mais quente e úmido, o aparecimento de animais peçonhentos aumentou, exigindo mais cuidados para evitar acidentes.
Neste bairro da região oeste de Belo Horizonte, uma infestação de escorpiões tem tirado o sono dos moradores da região. A gente achou muito aqui dentro de casa, né, nas nossas casas. E não é na minha casa, não, na casa de vários vizinhos. Várias pessoas aqui já aconteceu. Minha filha que mora ali em cima encontrou, a filha dela que mora lá mais para cima também já achou. A incidência de animais peçonhentos é mais comum no verão. É que algumas características da estação tornam os ambientes propícios à proliferação. O alto calor, né, e a umidade alta faz com que esses animais eles saiam de seus habitats naturais, né, da área de vegetação e procurem alguns centros urbanos, procurem comércio, procurem as casas das pessoas. E com isso eles acabam procurando locais para se alimentar, para se abrigar, para se aquecer. Os animais peçonhentos são aqueles que produzem veneno e têm condições naturais para injetá-los em presas ou predadores. Entre os que mais causam acidentes no Brasil estão as serpentes, escorpiões e aranhas. Só no ano passado, de acordo com o Ministério da Saúde, foram registrados mais de 150 mil acidentes com animais peçonhentos. Em Minas Gerais, de acordo com o Corpo de Bombeiros, todo ano são atendidas cerca de 150 ocorrências de picadas por animais peçonhentos. Por isso, todo cuidado é pouco para evitar acidentes. Evitar que acumule folha, galho, fechar buraco de parede, os buracos no chão ali. Quando for calçar, né, um tênis, algo assim, uma bota, que ele verifique antes, né, que ele bata o calçado para não ser surpreendido por um escorpião que estiver no local. Também é preciso estar atento aos locais em que esses animais costumam se esconder. Quando elas forem realizar algum tipo de manutenção em casa, nos seus lotes, for fazer algum procedimento de limpeza, que elas utilizem a bota de cano alto, utilizem as luvas também. Mesmo tomando todos os cuidados, a Antônia não conseguiu evitar a picada de um escorpião. Minha filha já logo levou eu no hospital. Chegou lá, me deu remédio. Em casos como esse, a melhor opção é procurar ajuda médica. Muitas vezes as pessoas acabam acreditando na crença popular de eu vou colocar a boca ali, vou fazer sucção e vou tirar o veneno. Não, isso só pode tornar você mais uma vítima. O que deve ser feito ali é lavar o local com água e sabão, elevar o membro da vítima, né, levar o membro mais alto possível em relação ao local que foi picado. Se for possível, pega uma caneta e faça uma marcação em torno do local onde ela foi picada, né, para a equipe médica identificar e visualizar melhor para fazer o atendimento e acionar as equipes do Corpo de Bombeiros pelo número 193. Aquecer a alma com boa música. Foi com este propósito que Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, realizou a primeira edição do Festival de Verão. Além de promover cultura, a capacitação da nova geração de músicos com bolsas de estudo e contato com profissionais consagrados foi o diferencial do evento. Música o ano todo. Essa é a prioridade de Campos do Jordão logo nos primeiros meses de 2022. Conhecida por promover o tradicional Festival de Inverno, a cidade realizou até o último final de semana e pela primeira vez o Festival de Verão. O evento veio em boa hora. A Suíça brasileira pôde fortalecer o turismo durante a temporada mais quente do ano e também proporcionar cultura às pessoas. Trazendo o que há de melhor na música instrumental brasileira e também na música contemporânea, para que se estimule, para que mais pessoas venham em outras edições futuras e apreciem essas vertentes musicais que, na minha opinião, são muito importantes, que estimulam. Outra novidade do festival foi o viés pedagógico. Cerca de 70 alunos bolsistas aprenderam mais sobre instrumento, canto popular e composição. A transmissão de conhecimento, ela vai em duas vias aqui, né? A gente aprende muito, né? Colocando em prática nossas ideias, ou seja, essa própria divisão entre professores e alunos, nesse sentido, ela desaparece, porque quando a gente está fazendo música, todo mundo é músico, está comunicando do mesmo jeito. A Raquel, por exemplo, é instrumentista há 10 anos e faz faculdade de música com ênfase em saxofone. Experiência inesquecível, que reforça ainda mais o amor pela música. Contato com os professores, direto, né? Ensaio de naipe, com os outros saxofonistas, trocar experiência com pessoas de outras áreas da música, né? As pessoas do contemporâneo, do próprio pop, né? Do popular. Tem sido uma experiência muito, muito grande, assim. E a transformação tem sido diária. Não vai voltar a mesma pessoa para São Paulo, de forma alguma. Todos os dias é uma diferença, é algo que me agrega para melhor, assim, né? Uma diferença, uma melhora, na verdade, como pessoa e como instrumentista. A música realmente aquece o coração e transforma a alma.
O acampamento de oração Livrai-nos do Mal reuniu centenas de pessoas em Aracaju. Foi um fim de semana com muitos momentos de louvor, adoração e libertação. A alegria de estar na presença de Deus. Momentos assim são característicos dos encontros da Canção Nova. Aqui em Aracaju não foi diferente. Compareceram caravanas do interior de Sergipe e de cidades da Bahia e de Alagoas. É um milagre estar aqui. Toda vez que eu entro, eu me sinto muito tocada. Até porque eu já consegui muita graça com essa Canção Nova de Aracaju. Muito gratificante, muito maravilhoso, né? A gente sentir a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo. O tema do encontro, Livrai-nos do Mal, é uma inspiração da oração do Pai Nosso ensinada por Jesus Cristo. Os pregadores do evento fizeram um convite para aceitar Jesus como Senhor nas nossas vidas. A obra do Espírito Santo é revelar Jesus Cristo ao mundo. Confiar, acreditar e decidir. 3 palavras que devem acompanhar a nossa caminhada como cristão, nos ensinou o Padre Bruno. Ele está perto de mim, ele não está longe. Eu preciso cada vez mais mergulhar nessa certeza, na força desta palavra e confiar. Com ele tudo, sem ele nada. Para nós cristãos católicos, a cruz ela representa a salvação, porque ela é a prova do amor, o amor na sua essência, né, de Cristo por nós. Minha esperança é o Senhor. O Sistema Canção Nova de Comunicação tem a missão de levar as informações da igreja no Brasil e no mundo. Isso é possível porque sócios, amigos, benfeitores ajudam a Canção Nova, contribuindo para manter esta obra que evangeliza 24 horas por dia. Vejam só, estamos com 37% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas de fevereiro. Seguimos contando com você. Faça a sua doação pelo Pix, pix.doação@cançãonova.com. E obrigado por sua fidelidade. A Diocese de Lorena, interior de São Paulo, celebrou nesse fim de semana o primeiro ano de mandato de seu bispo, Dom Vladimir. A comemoração foi na igreja de São Sebastião, que também está em festa pelos 44 anos da paróquia. A noite de domingo foi de festa. É uma dádiva de Deus. Por coincidência, estamos celebrando hoje um ano dele como bispo da Diocese e celebrando 44 anos que é a paróquia de São Sebastião. Ele é o bispo da Diocese de Lorena, Dom Joaquim Vladimir, que foi recebido com aplausos pelos fiéis. Sob as bênçãos do copadroeiro da cidade de Cachoeira Paulista, Dom Vladimir presidiu a celebração e festejou a presença do povo de Deus, mesmo em meio a tantas dificuldades. É um ano que eu louvo e agradeço a Deus pela acolhida que eu recebi aqui em Lorena, também pela participação das pessoas, o povo que é muito católico, muito participativo, estão sempre disponíveis para se colocarem a serviço e principalmente para participarem das celebrações da Santa Missa. Um bispo presente, que procura unir e levar a evangelização a todos e de todas as formas. A gente vê que ele fica contagiado quando ele tem, que ele vai falar com os leigos através da mídia. A gente vê que já está dentro dele isso. Desde 2009 que eu trabalho um pouquinho com a comunicação, mas de uma maneira muito amadora, né? E graças a Deus nós tivemos uma adesão de amigos muito grande, tanto no Facebook, como no Instagram, como no Twitter, até no TikTok. E o bispo comunicador conseguiu chegar no coração dos seus diocesanos. Foi muito bem-vindo aqui, todos nós estamos felizes com a presença dele aqui na Diocese de Lorena. Peço a Deus que Deus abençoe a vocação dele, ilumine a vida dele, a caminhada dele. Para o segundo ano de bispado, o objetivo é continuar no digital, mas se aproximando cada vez mais das pessoas. Devemos colocar Deus sempre acima de tudo, seja qual for o nosso problema. Deus em primeiro lugar, vamos continuar confiando nele, que ele vai abrindo caminhos para nós e nós vamos ter um ano muito melhor do que o ano passado. Vamos a uma última informação antes de encerrar. Chamaram o Ronaldo da Silva, na capital federal,
porque tem mais informações para a gente. Ronaldo. O Senado debateu na manhã de hoje os reflexos dos direitos da população em relação ao passaporte sanitário no enfrentamento à pandemia e os riscos e benefícios da vacinação de crianças contra a Covid-19. A audiência pública foi realizada no Senado a partir do princípio constitucional contraditório, presente na Constituição Federal, que determina uma ampla defesa a uma pessoa com posicionamento contrário a uma determinada acusação. Sendo assim, parlamentares, juristas, médicos, representantes de entidades trabalhistas e de saúde avaliaram posicionamentos a favor ou contra em relação à exigência do passaporte vacinal e aplicação da vacina contra a Covid-19 no Brasil. Tem muita nebulosidade em cima de tudo isso e a gente vai procurar esclarecer para que as pessoas tirem as suas próprias conclusões. O Brasil conta atualmente com 71,7% da população vacinada contra o coronavírus, com imunizantes aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Durante a audiência, o diretor científico da Sociedade Brasileira de Infectologia defendeu a rigidez adotada pelas agências reguladoras em relação à segurança das vacinas aplicadas. Isso houve todo um cuidado, e esse foi um cuidado muito aprimorado, que foi responsabilidade de grandes agências internacionais, que até hoje representam, então, o entrelaçamento desses saberes com uma institucionalidade de tal forma que as pessoas consigam ficar seguras. Mas a comunidade médica não está favorável em sua totalidade no que diz respeito à proteção concedida pelas vacinas. Para este médico neurocirurgião, é preciso avaliar os riscos causados pela aplicação de uma sequência de doses, em especial as que possuem tecnologia RNA mensageiro, como é o caso da vacina da farmacêutica Pfizer. A cura não pode ser pior que a doença. Quando a Pfizer, a AstraZeneca, a Johnson e a Moderna disseram que elas não tinham estudos sobre genotoxicidade ou carcinogenicidade, nós apresentamos esses trabalhos para eles refrescar a memória, e esses trabalhos mostram, comprovam o trabalho sueco de genotoxicidade, incorporação ao DNA. Sabe o que significa isso? Significa que o seu DNA precisa ser refeito toda hora, porque você está sendo fruto de um monte de radiação, de um monte de problema. Outro assunto em destaque foi a exigência do certificado da vacina. Ao menos 20 capitais do Brasil já adotam a obrigatoriedade de algum tipo de passaporte para a entrada de pessoas em eventos ou estabelecimentos. Além do debate da eficiência do passaporte vacinal e a segurança ou não da aplicação de doses de vacinas contra a Covid-19 em crianças, os direitos trabalhistas durante a pandemia também foram discutidos na audiência. As pessoas estão sendo demitidas com justa causa e qualquer iniciante no estudo do direito trabalhista sabe que as situações que permitem a justa causa, elas são taxativas. Elas têm que estar previstas de maneira clara e objetiva na legislação. Para haver uma justa causa, há que se reconhecer nos programas de saúde da empresa o risco biológico. E desse reconhecimento, eu vou gerar o dever de informação. Eu vou informar para os meus trabalhadores por que a cobertura vacinal é segura. As reportagens que você acompanhou neste telejornal já estão disponíveis na internet. Acesse noticias.cançãonova.com. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Assista a seguir a transmissão da Santa Missa, direto de São Paulo, e logo depois às 9 tem Buscai as Coisas do Alto com o Padre Léo. E às 10 ao programa Revolução Jesus. A gente se vê amanhã. Uma ótima noite a você. Boa noite e até amanhã.